Salve, minha gente! Bem-vindos todos vocês. Começou o programa Questão de Educação. Hoje temos uma questão de educação empreendedora. As questões norteadoras do nosso programa de hoje são: cada vez mais executivas e mulheres de negócios estão no comando. É uma tendência? Como obter habilidades para chegar no topo, no caso das mulheres? Ainda no caso das mulheres, a importância de construir vantagens competitivas e dicas para as mulheres que desejam empreender com sucesso. Essas são as questões norteadoras do nosso programa. Esses e muitos outros questionamentos norteiam o programa de hoje, cuja questão tema é Mulheres no topo do empreendedorismo. Nosso convidado de hoje é para lá de especial. É o Fernando Matos. Ele é consultor de negócios e especialista em marketing e vendas. Ele é um conhecedor profundo da questão tema em sua atividade diária, que pela sua paciência, dedicação, bom atendimento e observação atenta, é um dos maiores estimuladores na prática da educação empreendedora em nossa cidade e em Porto Alegre. O nosso convidado passou a ser sócio do Questão de Educação e atendeu prontamente o convite da produção de conteúdo do programa para participar hoje e compartilhar com a gente a sua vivência nesse assunto. Quer dizer, como eu já falei anteriormente, estou falando do Fernando Matos, que está aqui pela primeira vez e que por livre e espontânea livre e espontânea pressão, está intimado a voltar muitas outras vezes. Fernando, é com grande alegria e satisfação que o recebo. Seja muito bem-vindo ao Questão de Educação e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Osmar. É um prazer estar aqui na questão de educação, participar desse programa tão importante e educativo para todos. A esse tema que a gente se propôs e foi convidado, mulheres no topo do empreendedorismo. Eu, em todas as minhas atividades, Osmar, eu sempre tive um percentual maior de mulheres trabalhando em meus negócios e especificamente conduzindo e desenvolvendo habilidades com elas. E agora, como eu estou especificamente voltado à consultoria, esse número aumentou bastante e eu comecei a estudar mais o que seria esse desejo da mulher ser empreendedora. E olhando o Brasil no todo, a mulher realmente ela está buscando muito conhecimento, muita informação. Até com pesquisas do Sebrae hoje mostra que nas salas de treinamento e desenvolvimento, 55% das salas são ocupadas por mulheres querendo aprender mais, que é a base de tudo, né? E nesse sentido, a mulher também ela tem um ponto forte no empreendedorismo, que ela quer ter domínio do seu tempo. Como ela tem a questão pessoal, mulher, família muito forte, ela também quer administrar tempo e através de ter um negócio próprio, ela enxerga como uma grande possibilidade. Mas não é tão simples também, né? Como é para todos. Necessita de desenvolvimento de algumas técnicas, habilidades, enfim. E outro fator importante, que no Brasil, 4 estados já estão com um percentual maior, em torno de 58% de abertura de negócios por mulheres. Pela visão, a mulher ela tem uma visão, ela tem uma ideia e ela tem a rapidez de colocá-la em prática. Ágil. É ágil, muito mais ágil que o homem, né? E são grandes diferenciais que norteiam assim, essas características da mulher, uma visão mais aberta, né, na vertical, e as empresas observam muito, né, porque a tomada de decisão da maioria das compras, tanto online e offline, é da mulher. É seguro, é colégio, é a compra de carros, né? Hoje nós temos a Peugeot, que fez um projeto de 2008 até 2016, agora de aumentar em torno de 25%, 30% o seu quadro de diretoras executivas da Peugeot, porque ela entende muito bem o que a mulher toma a decisão da compra do carro. Eles observaram lá que os cheques, a maioria dos cheques de compra, 45% da mulher, ia tomar a decisão 80%. Então, nada como a mulher entendendo mulher. Sim. E, certamente, os resultados foram mais assertivos. Então, esse é o tema aí da gente falar um pouco desse envolvimento, desejo da mulher em um mercado aberto, sem dúvida, e as empresas se preocupando em avançar, né, e dar muita oportunidade para a mulher. Que bacana. Quer dizer, então essa é uma tendência, né, que a gente observa. E eu imagino que isso deve ser uma tendência até não só no Brasil, como uma tendência mundial.
a mulher ela está cada vez mais se firmando como empreendedora, como executiva, nesse mundo corporativo, né, Fernando? Exatamente. A nível mundial, empresas de alto nível, elas entendem que a gestão da mulher, a mulher tem que ter a habilidade, tem que ter competência, né? Como toda pessoa. Ela tendo competência e ajustando sua vida pessoal, profissional, os resultados de gestão e de processos, enfim, todos o trâmite de desenvolvimento de uma empresa, de um serviço, de um produto, a mulher ela apresenta mais resultados. Apresenta mais. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, você disse assim que essa questão do ajuste da agenda pessoal com a agenda profissional, quer dizer, aquele projeto profissional da mulher empreendedora, que ela vai abrir uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou ela vai ser uma microempreendedora individual, e ela tem toda ainda uma agenda pessoal, entre aspas, né? Ou talvez nem entre aspas, mais atribulada que a do homem. Então, essa questão da organização é uma coisa que esse ajuste de agenda é uma coisa importantíssima, né? Importantíssima. Na realidade, assim, o que você ser empreendedor? Hoje você sai de uma faculdade com uma formação, né? Mas ninguém passa lá, pega um advogado, uma arquiteta, ninguém passa por uma cadeira específica de venda, de relacionamento com pessoas, de liderança. Você vai aprender na prática, né? E aí a mulher ela também vai se identificando com essas habilidades, mas ela tem um mundo pessoal dela. Por isso que dentro de qualquer formação de negócio, existem as habilidades e competências. E o que é? Já vou entrar na questão de tempo aí, que é um ponto forte para ela, né? O que é a competência? A competência, na realidade, você tem que ter o conhecimento, a atitude e ir para a prática. Então, tem muita gente que tem o conhecimento e não vai para a prática. Não tem atitude para ir para a prática. A hora que ela observa isso, que a gente observa essa necessidade, essa forma de crescimento, você tem habilidades básicas para você crescer. Uma delas é essa gestão de tempo e produtividade. E quando a gente fala gestão de tempo e produtividade para a mulher é um pouquinho diferente, porque enquanto ela não tiver bem mapeado essa gestão dela, essa divisão de que realmente em casa, ou tem alguém, porque as mulheres mais executivas geralmente elas estão abrindo empregos para outras pessoas, mulheres cuidadoras de filhos, tal, entendendo que lá está funcionando. E aprender a delegar. A mulher ela tem que aprender a delegar para ela poder, né, como todo mundo, né, mas ela delegando, ajustando o seu tempo, priorizando, né, eliminando, ela se constrói muito bem e a visão dela amplia, já tem uma visão boa, ela se amplia, né, porque o zelo dela pela família, filhos, é muito forte, né? Sem dúvida. Então, Fernando, como que fica a questão da habilidade da mulher, né? Existe o homem e a mulher, né? A gente não pode negar esse fato. O homem ele tem uma psique, vamos chamar assim, uma forma de uma cosmovisão, e a mulher tem outra cosmovisão que inclusive se complementam. Daí está a beleza do homem e da mulher, né? Quer dizer, que existem, né? Como as tradições, as confissões os orientais falam, o polo positivo e o polo negativo, né? Que é aí que gera toda o espetáculo da vida. Então, mas assim, do ponto de vista de psique da mulher, como que ela desenvolve essas habilidades no mundo corporativo, inclusive até interferindo e modificando esse mundo corporativo, né? Quando a mulher ela adentrou esse universo corporativo, ela não só teve que se adaptar a algumas coisas, como ela também provocou mudanças, né? Muito boas, inclusive. Então, como que faz isso? Entendo. É que há pouco tempo atrás, alguns cargos, até a questão de diferença de salário ainda se expressa até hoje, que o homem ganha mais, né? Enfim. Mas existe um básico para ser empreendedor, né? Existem qualidades que são para todos. Então, você tem que ter os teus ingredientes pessoais. Aquelas habilidades, a questão de valores, né? E a questão de comportamento, né? Como tem pessoas que vai se preparar, mas a questão comportamental, o estilo dela, às vezes não é para determinado cargo. E aí esse conjunto que vai dar a força de você ser realmente uma pessoa de liderança, de execução, né? De prospecção.
Mas a mulher está entendendo que esse espaço é comum, mas não é para todos, como tanto para homens que não são preparados, né, nesse conjunto de ingredientes, como para as mulheres. E o base mesmo para você ter sucesso, já falamos gestão do tempo, a questão de você entender o que é força, o que você tem de potencial que é teu, sabe, que você sabe, que você tem expertise, que é bacana em você. E o que é vulnerável que você não conhece, que você precisa aprender. Agora, se eu me conheço, assim, em termos de personalidade, eu sei que eu vou avançar um percentual. Quando você conhece bem o que você é forte e desenvolve, e o que você tem dificuldade, você consegue delegar e colocar alguém suprir o que você tem dificuldade. Você consegue fazer a tua empresa andar. A pessoa que, tanto o homem quanto a mulher, ela tem que entender que você não precisa saber tudo. Não tem como ficar bom em tudo. Mas alguns pontos vão ter diferenciado de outros, que são muito fortes. E aí o que eu não sei, eu tenho que saber fazer passar para alguém. E esse passar também, nem todos têm esse... às vezes as pessoas são muito exatas, muito lógicas, muito perfeccionistas, não conseguem delegar. Esse seria um ponto importante para passar essa fase de crescimento, e quem cresce tem pessoas, né? Ninguém cresce sozinho. Não. Precisa ter pessoas. Outro sentido é saber uma direção, né? As pessoas têm que ter no mínimo uns 2, 3 objetivos em todo o negócio e algumas metas específicas, senão você se perde no meio do caminho. Isso é um grande ponto. O detalhe da mulher, ela tem que ter um ponto assim, ela tem que manter a ambição e o relacional. E aí vem aquelas pessoas que são só ambiciosas, que pensam no resultado e não têm o relacional. E hoje o mundo está pedindo relacionamento. As empresas treinam muito, todo mundo pensando em como se relacionar para dar diferenciais. E quem é só diferencial, quem é só relacional, ele esquece às vezes do resultado. Que eu tenho esse pecado, que eu quero ajudar e passo do ponto, daí às vezes não recebo. Não é esse ponto de cima, mas é a questão de querer contribuir, e é muito forte. Então, o que precisa? Você precisa ter a satisfação que vem e saber que você deu o resultado que as pessoas estão esperando, né? E a mulher, a hora que ela dosa bem esse desejo de crescer com o relacional, ela tem ela está acima do homem. Esse ponto é muito forte para ela. Ser proativa, ter iniciativa, esse é um ponto que segura muitas pessoas nas empresas, né? E às vezes não é tanto conhecimento, é o envolvimento que você tem. Foco em solução de problemas. Quanto tempo eu perco ali tentando resolver o que já foi? Esse olhar de o que vem depois. E desenvolver visão. A visão, você pode ter uma grande ideia, mas se a tua visão é limitada, ela vai morrer aqui na frente. Tu vai se congelar nela aí, tu vai ser atropelado. E a visão você desenvolve 1 ano, 2 anos, se você começar realmente a olhar o mercado. O que ela vai te trazer? Ela vai entender o que é o teu cliente, quem que são os concorrentes, que posição no mercado você está, tomada de decisão, ideias novas. E as pessoas que passam por mim geralmente são pessoas de muita capacidade, muita qualificação, mas elas não olharam para fora de casa. O tradicional, sair fora da caixa. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, exatamente. E aí o mercado muda rápido, você tem uma grande ideia, em 2 meses tem que mudar de novo, você tem que estar altamente atualizado, hoje é muita velocidade. Hoje em dia até o Alvin Toffler, né, ele fala aquela famosa frase, né, o analfabeto do século XXI, eu já falei isso um monte de vezes aqui no programa, o verdadeiro analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, porque hoje a mudança é uma coisa muito forte, muito rápida, né? E a gente não pode simplesmente aprender determinada coisa daquela forma, né? Começar a pensar daquela forma e o mundo está mudando e a gente continua pensando daquela forma, então daqui a pouco você vai estar falando sozinho, né? Porque simplesmente você não está conecta, né? Não se conecta, você Exatamente. Não dialoga com o entorno, né? E como você bem disse, hoje em dia é um sistema, todo mundo se relacionando com todo mundo conversando com todo mundo, e o trabalho de equipe, né? Não tem mais aquele líder isolado, que é o cara que tem a visão, né? Etc. Hoje a liderança está em alta, né? As pessoas precisam, né? E aí, para ser líder, você tem que quebrar paradigmas, né?
Porque a gente vem de uma formação rígida, algumas coisas são limitantes para a gente, e quem está na linha de frente de algum negócio, você vai começar a entender pessoas, entender clientes, situações, e se você não avançar nesse crescimento, tu não tem essa abertura para o crescimento, é outro fator limitante. Exato. E daí você tem que quebrar isso, tentar ser melhor todo dia, ser mais e melhor. Então essa é uma regrinha assim, o que é mais e melhor? E se chama uma insatisfação, né, de crescimento. Você veio até aqui, mas você pode ser mais. Você não pode ficar totalmente satisfeito, senão... Mas não é aquela pessoa chata que não aceita, né, sabe? Tem que ir pensando o que eu poderia, o que eu deixei de fazer. Tem que ter esse desejo, assim, e abertura para isso. Porque, só um exemplo, eu já atuei em algumas pequenas empresas, e a liderança é tão rígida que às vezes tu entra assim para fazer um engajamento de pessoas, mas tem que começar lá na cadeia de cima, né? E ele não está aberto. Não tem como você preparar a pessoa se aqui em cima não está pronto. Sem dúvida. É um preparo também, né? É um desafio constante. É um desafio constante. Mas, Fernando, como tudo que é bom passa rápido, estou aprendendo um monte aqui com você. Tenho certeza que os nossos telespectadores também. A gente se aproximou no final do primeiro bloco. E como é praxe aqui no Questão da Educação, vou deixar uma perguntinha no ar para você responder na sequência quando a gente voltar do intervalo. E a pergunta é a seguinte: como a mulher consegue ter destaque no mundo corporativo? Perfeito. Segura aí que na volta a gente conversa sobre isso. Nós vamos dar uma paradinha. Nosso intervalo, como você sabe, é só um instantinho. Não vá se perder por aí com esse controle remoto. Sejam bem-vindos de volta a todos vocês. Seguimos com o programa Questão de Educação. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Temos hoje uma questão de educação empreendedora. A questão tema do programa de hoje é Mulheres no topo do empreendedorismo. E as questões norteadoras do nosso programa de hoje são: como que as mulheres constroem vantagens competitivas? Como que as mulheres obtêm habilidades para chegar no topo? Né? O nosso convidado de hoje é o Fernando Matos. Ele é consultor de negócios e especialista em marketing e vendas. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado pela tua presença. E nós deixamos uma perguntinha no final do primeiro bloco para ser respondida agora, né? E a pergunta é: como a mulher consegue ter destaque no mundo corporativo? Perfeito. Uma das questões sempre levantadas em minhas consultorias com empreendedoras, profissionais liberais, é que como ela chama atenção em reuniões e se destaca em um meio que só tem homens. São pontos comuns, importantes. Como que você pode se destacar? Você tem que buscar algo, você tem que mostrar valor. A tua marca tem que ter valor. Você tem que ter significância no que fala. Você tem que ser inovadora. Todo mundo está falando em um sentido e você está falando em outro. Como chamar atenção e dizer que você está ali presente, vai resolver como um gestor normal, né? Esquecer o lado homem e mulher. E por último, o que você resolve? Qual é a solução que você apresenta para você realmente dizer assim: poxa, vamos escutar mais, vale a pena. É importante, tem significado. Aí você entra nesse meio. Mas se você for o mesmo que todos, sem realmente ter relevância e não mostrar solução, o que é o mundo corporativo? Gira em torno de resultado. Se você mostrar caminhos que ninguém viu, como que as pessoas não vão te olhar? Mas para isso tem que estudar, analisar, avaliar como qualquer outra atividade. Então, essa seria a dica. Essa é a dica. É a dica. E as mulheres, no caso, elas estão prontas para isso. Só que elas precisam se exercitar. Tem o lado mulher, a presença tal, mas no meio, em negócios, tomar decisões, você tem que ter uma força maior. Você tem que ter o preparo, você tem que avaliar situações, o que está sendo colocado em questionamento e trazer algo que realmente seja diferenciado. Por que eu tenho 10 homens e uma mulher?
e ela tem um grande peso, o que vai influenciar isso? Se o que ela diz é importante e resolve? Nada. Então tem que tirar um pouco essa questão de diferenciação, né? A questão toda é essa habilidade, né? Essa visão, é conhecimento. Isso daí, como você bem falou, é um treino, né? Treinamento. Você tem que se lançar no mundo corporativo, se expor às várias situações, problemas não faltam, né? Inovações constantes, e a partir daí construindo todo esse arsenal de habilidades, né? Para você poder fazer frente ao mundo corporativo. Exatamente. Essa defesa você faz com o quê? Com atualização permanente, ter atitude, não pode ter medo de se expor, tem que pegar essa habilidade de avançar esse bloqueio às vezes. A questão relacional com as pessoas, ter autoestima, porque como nós vamos falar aqui um pouquinho, a questão da autoimagem, da apresentação pessoal, tudo soma, assim, a mulher tem que se sentir segura quanto a isso. E aí vem a questão dos ingredientes que nós falamos, né? Se você está bem preparada para qualquer tipo de discussão, de lançamento de um produto, de resolver situações, tomar decisão, o que muda? Nada. Se o teu preparo é bom, não muda nada. Agora, se você não está preparado, é porque realmente alguma coisa você deixou de fazer. Eu não foi escutada, eu falei, ninguém olhou para mim, eu vi que não tive peso algum. Na realidade, o que você falou não tinha peso algum, né? Como poderia ser qualquer um do grupo, do time, né? E na realidade, às vezes, o que a pessoa está falando em termos de conteúdo tem peso, mas também a forma de falar é importante, né? Importante. Que de repente o conteúdo ele não fica evidenciado de um jeito tímido, talvez, de colocá-lo, né? Aí entra a questão de perfil, né? Tem pessoas que são mais relacionais. A comunicação é algo fácil para ela. E outras são muito lógicas. E tem outras que são dominantes também. A pessoa que é muito dominante, as pessoas chegam uma hora que ela não escuta, porque ela tem tanta força, cara, não tenho minha vez, né? E aí você tem que identificar aquelas vulnerabilidades e treinar. Eu tenho dificuldade de me expor, me colocar, de dizer quem eu sou e como que é. Aí eu tenho que treinar, desenvolver oratória, o relacionamento interpessoal, até para conduzir equipes, né? Hoje a comunicação, você deve conhecer pessoas, elas têm sucesso e todo mundo fica pensando, quem tem sucesso tem comunicação. E não, pouquíssimos têm a comunicação. Se você chamar alguém assim, num ambiente, numa inauguração, e chamar uma pessoa que você considera sucesso, ela não quer dar uma entrevista. Ela só tem o sucesso, mas ela até não sabe vender o que ela faz, né? E isso é comum. E às vezes é o medo de expor, né? De se expor, de avançar, né? Então você, pelo que você está falando, é um mito essa questão da comunicação com sucesso, que normalmente a gente tem. Toda pessoa de sucesso é uma pessoa que sabe se comunicar bem. Isso não é bem verdade. Não é bem verdade. Não é verdade. Porque exige, como eu disse, vamos pensar uma pessoa que faz projetos, um engenheiro. Sim. Ele passa a semana toda dentro de uma sala, ele se comunica muito pouco com pessoas, e chamar ele assim para expor o que ele faz é um negócio que não tem vocabulário. Ele até acha sem cabimento, ele não treina, né? Isso. Como que eu vou falar o que eu faço? Eu faço projeto, poxa. Daí ele tem que se preparar, né? Porque assim, se ele quiser se vender mais, se ele quiser ter essa venda direta que a gente chama, é o discurso de venda. Porque tem pessoas que elas são excelentes, mas elas têm o maior segredo do mundo, né? Ninguém sabe que ela é boa, que ela não fala para ninguém. Então não tem como saber, né? Existe um questionamento, quando eu sempre trabalho com... o primeiro ponto assim, que as pessoas têm que saber é o que fazem, o que é que fazem, né? Como que é feito e que benefícios vai dar alguém. E que se essas palavras sejam tão encantadoras que a pessoa tem desejo. E outra, quem ganhou com isso? Se eu ficar falando para ti sobre o que eu faço, tu fica esperando essas colocações. Eu não falo. Prazer, eu sou dentista tal. Prazer, eu sou arquiteta tal. Sim. Mas qual é a tua especialidade? O que tu resolve na vida das pessoas? O que é legal? Sabe? Por que as pessoas se procuram? Isso é bacana. Tem que saber vender o peixe. É o diferencial, né?
E aí entra a comunicação. Uma delas é a comunicação. Falando em diferencial, né? Uhum. Então, um dos pontos que hoje está em alta, que é você buscar vantagens competitivas, né? Uhum. Sempre foi, o mercado sempre, tu quer entrar no mercado, tu quer ficar mais que o teu concorrente. Mas o que é vantagem competitiva? É o preço, a inovação e diferenciais. Preço, tu vai brigar com a mesma coisa. Inovação, só tu tem uma ideia assim que matadora, né? Você é único. E a diferenciação, você trabalha para somar valor ao teu serviço e produto. Aí vem N fatores. A tua marca pessoal, a forma que você se comunica, se relaciona com as pessoas, atende, faz o pós-venda, você dá mais, você é único, você antecipa o resultado, a tua embalagem é melhor. É tão legal que você mostra tudo isso que a pessoa fica, pô, esse negócio deve valer tanto. E já se prepara para pagar mais. Daí você não briga mais pelo preço. Porque normalmente as pessoas, de uma maneira geral, elas são habituadas a competir pelo preço só. E na realidade tem outras formas de competir, né? Tem outras formas. Hoje, como você acabou de falar agora. Hoje você tem pontos importantes. Uma é entender muito bem quem é teu segmento, qual é a dor, necessidade, desejo dele, o que tu resolve na vida dele, né? O que ele gostaria de escutar e como que tu estimula ele a comprar o que tu está vendendo. Então isso já é o que? O discurso, já é o que você escreve, já é online, offline. Hoje tem todo o marketing de conteúdo online para você se projetar, né? Se quem não está envolvido nisso, quem não tem uma gestão de mídia, né? Não avança. Quem está só acostumado com a visita direta, hoje as pessoas não têm tempo para atender, né? Elas têm 5 minutos. Elas querem prova online lá, como é que está a tua identidade, como que está o teu site, se você escreve coisas legais, se tem gente seguindo, se tem prova do que tu já fez, as pessoas precisam disso. E ainda tem gente que não investe, muita gente não investe, né? Porque ela tem uma grande ideia, tem sucesso, mas esse é um grande diferencial. E esses diferenciais aí, quando a pessoa entra em contato, você vai listar, né? Desde da chegada no teu local, a forma que você conduz. Como eu disse, a gente faz um checklist dos diferenciais, né? Sim. E esse checklist, você pode dar uma ideia para a gente? Esse checklist é simples. A gente faz o checklist pessoal, né? Por exemplo, assim, a tua estrutura, a logística que você tem, a percepção do cliente ao chegar no teu ambiente, como que ele chega no momento que ele chega até ele sair, tudo que envolve que ele vai perceber que é diferente dos outros, que vale a pena pagar R$100 a mais, que vale a pena... de experiência. Experiência. Hoje fala muito de experiência, né? Experiência, percepção de valor, mesma coisa. E aí, como a tua secretária está preparada, como que ela diz, vai atrasar 15 minutos, fulano, como foi? Tem todos os profissionais, mas tem profissionais que fazem uma cirurgia e não ligam para saber como é que foi, né? Não tem o pós, é uma venda também, né? Sim. Então é tudo, como que você faz? Daí a pessoa, um desses pontos vai ser importante para ela ficar contigo. E depois o checklist online, ver como é que ele está no mundo online, porque as pessoas não te conhecem e vão te aprovar antes de dizer se te querem. E você não tem nada lá. Não tem um conteúdo, não tem... Esse checklist online, eu queria que você falasse mais, porque eu tenho observado no dia a dia, nessa parte, eu sou apaixonado por educação empreendedora, né? Sim. Questão de educação, sempre que pode, traz esse tema, como está trazendo hoje, tão bacana, sendo abordado tão bacana por você. E eu percebo assim que tem muita gente, muito empreendedor, que tem dificuldade dessa questão do relacionamento online, das redes sociais, do blog, do site, né? E eu achei interessante essa expressão checklist online. Você podia falar um pouquinho mais para a gente? Esse online, Osmar, qual é uma sequência lógica, assim, um básico, assim, profissionais liberais, empreendedores estão iniciando? Primeiro, se você quer ter essa presença marcante, você vai ter que identificar teu público, né? Sempre saber que público, segmento você vai ter e criar um conteúdo, conversa ou textos que remetam a esse público. Você não pode querer atingir todos, senão tu vai ficar generalista. Depois que tu formata esse conteúdo, agora tu vai entender como colocar no site
que ele seja muito expressivo, conforme ele está pedindo para resolver, você vai alimentar, porque tem muitos sites rígidos, né? O site é aquela tua identidade, que você me dá um cartão, eu vou ver quem é você, teu currículo, tá ali. Que ainda pode ir lá para um LinkedIn, lá dizer que lá teu currículo é mais profissional, quem é você? Ele vai entrar 1, 2 vezes, ele não vai entrar mais. Porque a comunidade mesmo está na fanpage. E o blog é para hospedar conteúdos maiores, que lá vai estar conteúdo. Então, assim, ó, você tem um roteiro semanal, a fanpage vai ter a identificação das pessoas contigo. Sobre o teu programa. Então, lá você vai escrever o que é legal do programa, o que é bacana, dar outras dicas, não precisa falar só sobre ele. E você vai fazer um roteirinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e que vai ter um grupo que sabe que tal dia vai ter tal assunto. Ou vai ter um artigo, vai ter uma dica do final de semana em Passo Fundo, que é bacana olhar lá. E daí você tem seguidores que você contribui. Quando as pessoas precisarem de alguma coisa, vão lembrar de ti. Elas são teus seguidores. Você não pode fazer venda direta. Então, para entrar online, tu tem que ter um site bem estruturado. Você chama um site hipnótico, um site bacana, que estimule um pouco, motive e estimule um pouco a compra. E dizer o que tu faz, o que tu resolve de forma sutil, dando dicas, contribuindo, impulsionando as pessoas dentro daquela área. E o blog, ele é o segundo ponto que quer ver como é que funciona a tua cabeça lá. Porque lá vai estar dizendo, o cara fala sobre isso, depois sobre isso, bacana, né? Ele é um cara bacana, parece que a cabeça dele é legal. E ali você, tem alguma coisa que ele vai se identificar contigo. Que legal. Bom, Fernando, nós estamos chegando no final do programa, passou muito rápido. Aqui no ar, por livre e espontânea pressão, você está intimado a voltar outras vezes. Esse tema é um tema muito instigante, é um tema muito rico. Lógico que a gente não tem a pretensão de exaurir um tema tão rico como esse num programa, num só programa, né? Então você está, por livre e espontânea pressão, né? A gente vai procurar. Eu sei que a tua agenda é uma agenda bastante apertada, né? Você tem muitas atividades, viaja bastante, mas dentro dessa tua agenda aí a gente vai procurar agendar os novos programas aqui para você estar participando com a gente, porque eu acho que esse é um tema maravilhoso, viu? Bacana, fico agradecido. Muito bom. E agora, antes da gente encerrar, como sempre, Fernando, a gente sempre recomenda um livro da nossa biblioteca, né? Então eu trouxe esse livro, Raciocínio Rápido, de um autor indiano, né? Como Fazer Contas de Cabeça, da editora Marco Zero. Pedi para o Alexandre aqui pegar o livro, né? Então tá aí a dica do nosso livro para o nosso telespectador de hoje. A gente tem por hábito sempre indicar, né? Indicar o livro. Agora vem a grande questão. Você vê que tudo é questão, né? A gente brinca com o nome do programa. A grande questão é a seguinte: tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz nesse programa, e sabendo que a gente vai fazer outros, mas nesse programa alguma coisa que você queria pontuar para a gente finalizar? O que é o básico assim para iniciar, ampliar assim, alguma ideia de negócio? Né? Uma empreendedora ter esse primeiro passo. E aí ter esse conhecimento do mercado, tentar ser único, saber quanto precisa de valor para dar o tempo do negócio andar, entender como que o cliente está se movimentando para esse serviço ou produto e como que estão os concorrentes, se estão saindo, entrando, estão felizes, estão ganhando dinheiro. Se fizer essas 4 perguntinhas, já é uma tomada de decisão. Legal. Não ser impulsivo. Não ser impulsivo. Então tá bom. Bom, terminou a questão de educação de hoje. Muito obrigado, Fernando Matos, querido amigo, pela sua valiosa contribuição na questão de educação de hoje. E o nosso programa está permanentemente à sua disposição. Obrigado, agradeço o convite, uma satisfação estar aqui. Valeu, Fernando. E o meu mais profundo e respeitoso agradecimento aos telespectadores que ficaram com a gente até agora. Você pode rever esse e todos os programas da TV Câmara no site da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, clicando na aba Imprensa e depois na opção TV Câmara. Na certeza de ver a todos no próximo programa, me despeço. Continue ligado na programação da TV Câmara. E, por favor, seja muito feliz.